Todo filmmaker tem que saber editar? Essa é a pergunta que eu te faço, essa provocação que eu faço para você, filmmaker. Não para você, editor, tá? Mas para você, filmmaker. E nesse vídeo eu vou te mostrar, por A mais B, que todo filmmaker tem que saber editar. Pelo menos por algum período. Então vamos lá. Não se esqueça de deixar aquele like, porque esse like é importante pro canal. Ele ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a trazer conteúdo para você. E possivelmente, se você não der o like agora, você vai esquecer de dar no final. E aí a gente vai ficar sem. Então, por favor, dê esse like agora, já dê esse joinha, segue o nosso canal, tá? Para que você receba aí os conteúdos novos e ativa o sininho para que você seja avisado de conteúdos novos que a gente tá produzindo aqui para vocês. Fechou? Tudo certinho? Bom, todo filmmaker tem que saber editar. Essa é a provocação que eu trouxe para vocês. Eu não sei o que você pensa aí desse lado, então deixa os comentários para que eu entenda e para que eu ouça o que você está dizendo. Na minha opinião, sim. Todo filmmaker tem que saber editar. Todo filmmaker tem que editar constantemente. Ele tem que ser aquele cara que está sempre editando, que ele tem que ser o filmmaker editor, ou ele deve se especializar, só na edição, ou só como filmmaker. Eu vou te dar uma resposta bem direta, assim, ó. Depende. Depende. Por que depende? Porque depende. Sempre vai depender. Depende do quê? Se o filmmaker ele é iniciante, se esse filmmaker já é experiente, o quanto ele é experiente, em que áreas ele é experiente e quais segmentos esse filmmaker atua. Tá? Então, são esses 3 pontos para a gente analisar essa afirmação que eu fiz agora no início do vídeo. Vamos falar aqui sobre o filmmaker iniciante, tá? Aquele cara que é um amador, que está aprendendo e que está começando na carreira de filmmaker. Você acha que ele precisa saber ou precisa editar? Não é só saber editar, é fazer a edição, é pôr a mão na massa, editar. Na minha opinião, eu acho que sim. Na minha opinião, o filmmaker iniciante tem que obrigatoriamente editar, passar por esse processo de edição. Se ele não sabe, aprenda. Se ele já sabe, continue. Se ele já sabe, melhore. Se ele já continua editando, que melhore esse processo. Vou te dizer o porquê. Quando a gente está no processo de aprendizado de algo, a gente precisa praticar e olhar o resultado. O que um fotógrafo faz, por exemplo? Ele tira as fotos, baixa no computador, tá? Tô falando de hoje em dia, né? Não na época do filme, mas era a mesma coisa. Ele fazia foto, mandava se revelar, ou ele mesmo, muitos deles faziam a própria revelação. É aquele processo de trazer à tona o seu filho, né? Você produziu aquilo, agora eu quero ver aquilo pronto, aquilo produzido fora do equipamento, fora da máquina. E o filmmaker é a mesma coisa. Muitas vezes ele grava cenas, e se ele não passar por esse processo de edição, ele não vai conseguir entender o que ele produziu. Ele pode só jogar no computador, olhar o que ele fez? Pode. Vai ter um efeito? Vai. Vai ter um aprendizado? Vai também. É necessário que tenha esse processo, né? Gravei, eu chego em casa no mesmo dia ou no outro dia. Não deixa passar muito esse tempo, não, tá? É importante que você veja aquilo mais fresco do que você fez numa tela maior, tá? Então você vai olhar esse material, analisar o take que você fez, o tempo que você levou para fazer um foco, para configurar a câmera, para regular ali uma exposição, se você corrigiu certo, se o enquadramento estava interessante ou se você não percebeu algo que você percebeu agora. Legal, isso já é um processo de aprendizado. Mas quando a gente joga isso para o processo de edição, a gente começa a treinar outras coisas na nossa cabeça, na nossa percepção. A gente começa a treinar todo o processo de storytelling, todo o processo de sequência de imagens, todo o processo de que é possível eu contar uma história com esse número de takes que eu fiz, ou com esses takes que eu fiz. Eu tenho feito muitos takes de planos mais abertos, de grandes angulares, de planos gerais, ou tenho feito mais de planos detalhes. Tá sendo o suficiente ou não para construir uma história interessante? Por que eu estou falando isso tudo? Porque dependendo do segmento que você for atuar, o processo ele é muito diferente. Então eu vou dar o exemplo aqui de cinema e TV. É um processo onde o filmmaker tem
uma decisão muito menor do que o filmmaker de outras áreas. Quando você está num processo de um filme ou de um programa de TV, você tem um diretor, você tem um storyboard, você tem toda uma equipe que já definiu basicamente os quadros que serão feitos. E aí o filmmaker, ele é mais o operador de câmera ali, né? Então ele vai dar o foco, vai fazer os seus movimentos. É importante, mas ele não toma essas decisões de que plano eu faço agora, eu fecho mais, abro mais, aproximo. Ele pode até ter uma influência nisso. Não é o decisor ali, ele não tem essa responsabilidade de decidir essas coisas. Então ele segue basicamente o que está sendo dito. Ele não é que ele é pior ou que ele não pensa, não tem nada a ver com isso, tá? Mas é um processo que ele tem menos decisão nessas questões, tá? Trabalhos de publicidade também é parecido. Ele tem um contato ali mais próximo, pode dar uma opinião ou outra, mas também isso tudo já vem mais definido, né? Quais planos e por que vão ser executados assim, assim, assado. Agora, quando a gente parte para todos os outros, eu digo todos os outros mesmo, né? Você vai ser um criador de conteúdo, você vai trabalhar com eventos, você vai atender os seus próprios clientes, pequenas empresas, pessoas, cursos online, o chamado guerrilha, né? Você vai trabalhar para empresas para fazer vídeos institucionais, né? Dependendo do tamanho dessa empresa, de médio para baixo, aí o filmmaker tem um papel muito forte, muito decisor ali. Ele tem que pensar numa sequência de storytelling para poder gravar. Então, como que você adquire essa habilidade? Que você está gravando já pensando nisso. Você pode dar uma desenhada antes, criar um roteiro, imaginar, já desenhar, fazer um storyboard mais ou menos, até um photoboard. Pode, mas em muitos casos, principalmente em eventos corporativos, eventos sociais, nesses lugares é onde o filmmaker ele tem que criar com o que tem na hora. E ele tem que pensar na edição também. Ele não tem que pensar só nos planos que ele está fazendo agora. Eu gravo o que está acontecendo aqui, pronto. Eu tenho que pensar se esse plano, o plano geral é melhor, se eu preciso pegar um pouco mais aberto agora para ter cenas para compor isso. Agora eu tenho que pegar detalhes do que está acontecendo, planos mais fechados, para também dar ritmo nessa edição. Então ele tem esse pensamento do storytelling enquanto ele está gravando. E ele adquire isso editando, né? E nesse processo de editar, ele desenvolve por tentativa e erro, ele desenvolve essa habilidade. Ele vê, isso está funcionando. Não, isso não está funcionando. Putz, eu fiz um monte de imagem ali que não funcionou muito bem aqui. E aí ele consegue, com isso, criar essa habilidade do que é útil na hora de gravar e o que não é útil. Isso é experiência, né? E o cara que só está gravando, o filmmaker que só está gravando e não passa por esse processo, ele fica, vamos dizer, capenga. Falta essa habilidade dele pensar no storytelling enquanto ele grava. Então é nítido quem edita pegar a imagem de um cineasta A, de um filmmaker A, de um filmmaker B, né? É muito gritante a diferença do resultado de imagens desse tipo de filmmaker. Por que eu separei entre iniciante e experiente? Porque esse cara experiente possivelmente já passou por todos esses processos, tá? Então eu trouxe isso para o iniciante. Então, só resumindo aqui, se você está começando, é muito importante que você, além de ver os takes que você fez, que você edite um vídeo com isso que você fez, que você crie uma história, põe uma trilha, faça todo esse processo que você vai começar a entender o que está faltando de imagens ali para criar uma história. Isso vai te gerar outras habilidades. E aqui eu ia falar sobre o que editar desenvolve, mas eu já acabei de falar tudo do que editar te desenvolve, né? Basicamente é isso, Brasil. Então, só recapitulando aqui, todo filmmaker precisa saber editar? Eu diria que saber editar, sim. Todo filmmaker tem que saber editar. Agora, todo filmmaker precisa permanecer editando? Não necessariamente. Vai depender do seu segmento e das habilidades que ele já desenvolveu. Agora, se você está começando, fundamental que você desenvolva essa habilidade de editar, que isso vai fazer um movimento cíclico de ganhos de habilidades. Vai ter um movimento circular de ganhos de habilidade. Você gravando vai te ajudar a editar, e você editando vai te ajudar a criar storytelling, histórias que vai te desenvolver para criar cenas melhores. Então você vai ser um profissional melhor em todas as suas habilidades, tá? Isso vai ajudar você no processo, com isso vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso.
Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.